Era uma tarde tranquila de sábado, na pequena cidade de Lakewood, Louisiana. Um lugar onde as pessoas viviam como se o tempo se movesse mais devagar, mas as aparências enganavam. Logo abaixo da superfície, tensões perigosas borbulhavam, prontas para emergir a qualquer momento. Você já parou para pensar no que faria se fosse confrontado por aqueles que deveriam protegê-lo, mas em vez disso, abusassem do poder? Como você reagiria se sua integridade fosse testada em um momento inesperado? Prepare-se para descobrir como um simples encontro na estrada desencadeia uma lição inesquecível sobre coragem e justiça. Caleb Morris, um veterano da Marinha em seus 50 e poucos anos, dirigia calmamente por uma estrada estreita com seu neto de 8 anos, Léo, sentado no banco de trás. Eles haviam passado a tarde pescando no lago Silverbend, e Léo segurava orgulhosamente um peixe pequeno, exibindo um sorriso que iluminava seu rosto. Caleb era um homem de poucas palavras, mas sua postura firme e presença marcante faziam com que todos ao seu redor soubessem que ele era alguém a se respeitar. Apesar de já ter deixado a vida militar para trás, ele ainda carregava consigo a disciplina e os valores que haviam moldado sua trajetória. Enquanto o sol se escondia no horizonte, lançando sombras compridas sobre a estrada, Caleb apreciava o silêncio, interrompido apenas pela tagarelice de Léo. No entanto, quando ultrapassou uma placa que marcava os limites da cidade, ele notou luzes vermelhas e azuis piscando em seu retrovisor. Seu estômago deu um leve nó, não de medo, mas de antecipação, pois sabia que em Lakewood essas luzes raramente traziam boas intenções. Estacionando seu carro no acostamento, Caleb disse calmamente a Léo para ficar quieto e não se preocupar. 2 policiais saíram do veículo atrás dele. Um era corpulento e com uma expressão rude, enquanto o outro, mais alto, parecia gostar de intimidar, exibindo um semblante que transmitia arrogância. Mantendo as mãos firmemente no volante, Caleb falou pouco. "Boa tarde, senhores." Sua voz era firme, mas educada. Um dos policiais, claramente o mais impaciente, gritou: "Licença e registro, agora!" Caleb obedeceu com movimentos lentos e deliberados, alcançando sua carteira e os documentos do carro. "Você está com pressa, velho?" Zombou o outro policial, circulando o carro como um predador analisando sua presa. "Não, senhor. Só estou indo para casa com meu neto", Caleb respondeu, sem mudar o tom tranquilo. No entanto, os policiais pareciam determinados a transformar uma noite comum em algo que Caleb jamais esqueceria. "Caleb Morris, não é? Você tem certeza de que pertence a esta cidade?" A pergunta do policial ficou no ar. Caleb sabia que responder de forma errada poderia escalar a situação. Mantendo sua expressão neutra, ele encarou o oficial sem desviar o olhar. Os 2 policiais trocaram olhares, um gesto silencioso que indicava que aquele não seria apenas um encontro de rotina. Enquanto o policial corpulento retornava ao carro de patrulha com os documentos, o outro permaneceu, avaliando Caleb como se procurasse um motivo para a provocação. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pela estática da rádio policial. Do banco de trás, Léo falou em um sussurro ansioso: "Vovô, estamos em perigo." Sem olhar para o neto, Caleb respondeu firme: "Está tudo bem, Léo. Apenas fique quieto." O olhar do policial pousou em Léo, e seu tom mudou para algo malicioso. "Esse é seu passageiro? De onde vocês vêm?" Caleb respondeu de forma direta: "Do lago. Estávamos pescando." Ele não ofereceu mais informações, sabendo que qualquer detalhe adicional poderia ser usado contra ele. O policial corpulento voltou, balançando a cabeça com um sorriso presunçoso. "Nada com ele." O outro policial parecia desapontado. "Seu farol traseiro está quebrado. Você sabia disso?" Caleb respirou fundo. "Estava funcionando mais cedo."
A resposta foi simples, mas o policial não queria ouvir. Você está me desafiando? De jeito nenhum, senhor. Caleb respondeu, mantendo o tom calmo. O policial bateu no teto do carro. Saia do veículo. Sem discutir, Caleb saiu lentamente, garantindo que seus movimentos fossem claros e controlados. Ele sabia que os policiais estavam procurando algo mais do que uma simples infração. Enquanto Caleb ficava do lado de fora, o policial corpulento abriu a porta do passageiro, assustando Léo. Vamos lá, garoto. Sai daí! Caleb deu um passo à frente, sua voz firme como pedra. Ele é só uma criança. Ele não vai a lugar nenhum. O tom autoritário de Caleb fez os policiais hesitarem momentaneamente. A tensão era palpável, enquanto os oficiais discutiam entre si. Caleb sabia que aquilo era mais do que um abuso de poder. Era um teste. Quando o policial corpulento começou a revistá-lo de maneira desnecessariamente invasiva, jogando seus pertences ao chão, Caleb permaneceu calmo, mas seus olhos estavam atentos. Ele precisava encontrar uma saída, não por si mesmo, mas por Léo, que observava tudo com olhos arregalados. Você é bem silencioso, hein? Provocou o policial arrogante, aproximando-se de Caleb. Isso é culpa que estou sentindo? Caleb ergueu levemente o rosto, sua voz calma e cortante. É contenção. A resposta fez o policial hesitar por um momento, mas logo ele se recuperou, fingindo desprezo enquanto examinava a carteira de Caleb. Marine, hein? Isso deveria me impressionar. Caleb não respondeu. Anos de experiência o ensinaram que o silêncio muitas vezes falava mais alto do que palavras. Mas então o policial cruzou a linha. Ele abriu a porta traseira, onde Léo estava sentado, e ordenou que o garoto saísse. Léo hesitou, visivelmente nervoso, seus olhos indo de Caleb ao policial, em busca de orientação. Deixe-o em paz, disse Caleb, sua voz baixa, mas afiada como uma lâmina. O tom fez o policial vacilar, mas ele logo recuperou a arrogância. O que foi, grandão? Você não está no comando aqui, eu estou. O policial deu um passo para Caleb, sua mão pousando perto do coldre. Você não quer piorar. Isso, Marinho, está pisando em gelo fino. Caleb respirou fundo, mantendo as mãos ao lado do corpo, os movimentos calculados e controlados. Quando o policial fez um movimento ameaçador em direção a Léo, algo dentro de Caleb mudou. Ver o medo nos olhos de Léo foi como acender um pavio. Caleb sabia que o que estava acontecendo ali era maior do que ele. Era uma lição para seu neto sobre coragem e dignidade. Afaste-se dele, Caleb disse. Sua voz estava tranquila, mas carregada de uma autoridade que fez os dois policiais hesitarem. O policial deu um sorriso debochado. Ou o quê? Vai nos mostrar seus truques de marinho? Caleb não respondeu. Ele se posicionou entre Léo e os policiais, seus movimentos lentos e deliberados. Léo, fique no carro! Ele ordenou sem desviar o olhar dos oficiais. O garoto obedeceu, fechando a porta enquanto tremia de nervoso. O policial mais agressivo avançou novamente, desta vez com uma ameaça aberta. Você está resistindo à autoridade, Marinho. Quer ver até onde isso vai? Vocês já foram longe demais, Caleb respondeu, sua voz firme. O silêncio que se seguiu era quase tangível, carregado de tensão. O policial, claramente desconfortável, olhou para o parceiro em busca de apoio. De repente, Caleb fez um movimento calculado. Ele pegou a carteira da mão do policial e a colocou no capô do carro, sem agressividade, mas com firmeza suficiente para deixar claro que não seria intimidado. Ouçam com atenção, Caleb disse. Eu não vou lutar, não vou discutir, mas não vou permitir que vocês usem uma criança para afirmar sua autoridade. O policial hesitou, seu rosto ficando vermelho de frustração. Você não dá as ordens aqui? Ele gritou, avançando novamente. Caleb permaneceu imóvel, seu silêncio mais eloquente do que qualquer resposta.
Está certo, eu não dou ordens, Caleb respondeu, mas também não obedeço homens que abusam de seu poder. O policial tentou agarrar o braço de Caleb, mas ele se moveu de forma precisa, desviando o toque com uma fluidez que fez o oficial tropeçar. Caleb não precisou levantar a voz ou as mãos. Sua presença era o suficiente para intimidar. O segundo policial, percebendo que estava perdendo o controle, pegou o rádio e começou a pedir reforços. Sua voz carregava uma mistura de raiva e desespero, enquanto ele gritava algo ininteligível. Caleb permaneceu onde estava, inabalável, cada músculo do corpo preparado para o que viesse a seguir. Ele sabia que a situação havia atingido um ponto crítico, e o que aconteceria dali em diante definiria não apenas o desfecho daquele encontro, mas também o que Léo aprenderia sobre o que significa lutar por justiça. A tensão continuava a crescer, mas Caleb permanecia inabalável. Seus movimentos eram lentos e calculados, o olhar fixo nos policiais, como se estivesse estudando cada um de seus gestos. No carro, Léo, mesmo assustado, encontrou coragem para agir. Ele pegou o celular de Caleb, que os policiais haviam jogado no console, e com mãos trêmulas começou a gravar. Era algo que Caleb havia ensinado em momentos de emergência. Documentar tudo. Léo, Caleb disse, o tom suave, mas carregado de um aviso implícito. Léo hesitou por um momento, mas continuou segurando o celular perto da janela, capturando cada detalhe. Um dos policiais percebeu o movimento e avançou em direção ao carro. "O que esse garoto está fazendo?" ele gritou, sua voz denunciando o nervosismo. Caleb bloqueou o caminho, seu braço erguido de forma deliberada. "Ele está fazendo algo que você teme, mostrando a verdade." A provocação aumentou a frustração do policial, mas Caleb manteve sua postura firme. "Você acha que pode desafiar o sistema, Marinho?" O policial rosnavou, tentando intimidá-lo. Caleb sorriu de leve, não por diversão, mas por saber que tinha o controle. "Eu não preciso desafiar nada. O sistema vai enxergar vocês pelo que realmente são." Quando o policial tentou agarrar Caleb, este se moveu com precisão, segurando o braço do homem sem violência, mas com firmeza suficiente para fazê-lo recuar. "Você não quer fazer isso," Caleb disse, a calma em sua voz tão afiada quanto uma lâmina. O policial hesitou, percebendo que Caleb não era um alvo fácil. Enquanto isso, Léo continuava a gravar, capturando o momento com uma coragem que surpreendeu até a si mesmo. "Você já perdeu o controle," Caleb declarou, liberando o braço do policial. "Não torne isso pior." O rádio do policial estourou novamente com seu tom frenético enquanto ele chamava reforços, mas algo havia mudado. Os gritos antes autoritários agora soavam desesperados. "Vocês sabem que isso pode acabar aqui," Caleb disse, as mãos erguidas levemente. "Ninguém precisa sair machucado. Mas se continuarem, vão descobrir que o poder que acham que têm não é tão grande assim." Os olhos dos policiais revelavam que estavam perdendo terreno. Sirenes começaram a soar ao longe, quebrando o silêncio tenso. Os dois homens trocaram olhares, inseguros sobre o próximo passo. Quando os reforços chegaram, dois jovens oficiais saíram do carro. Um deles, com uma expressão séria e voz firme, perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Os policiais veteranos começaram a explicar, atropelando palavras. "Este homem estava resistindo. Ele estava gravando." Caleb interrompeu, a calma na voz transformando o rumo da conversa. O jovem oficial olhou para Léo, que ainda segurava o celular. "Você gravou o que aconteceu?" ele perguntou. Caleb assentiu, olhando para o neto. "Sim, ele gravou desde o momento em que isso começou." O novo policial analisou a situação, e a tensão na estrada tomou outro rumo. Os rostos dos dois policiais veteranos empalideceram. E a postura confiante de Caleb contrastava com o nervosismo crescente de seus adversários. "Isso vai nos arruinar."
murmurou um dos policiais antigos, percebendo o impacto da gravação. Vocês não são estranhos a esse tipo de abordagem. Não é? Caleb disse, sua voz carregada de significado. A pergunta ficou no ar, e os jovens oficiais, embora não respondessem, deixaram claro com seus olhares que sabiam a verdade. Vocês estão bem? Perguntou o oficial mais jovem. Caleb assentiu. Estamos. Mas isso precisa acabar, não só por nós, mas por todos que vierem depois. O peso daquelas palavras pairou no ar, e naquele momento, os dois policiais veteranos entenderam que seu jogo havia terminado. Léo entregou o celular ao jovem policial, que começou a assistir ao vídeo com atenção. A cada segundo que passava, sua expressão ficava mais séria. Quando ele finalmente olhou para os dois policiais veteranos, sua voz estava firme e sem hesitação. Vocês dois coloquem suas armas no chão e abram seus distintivos. Agora, os oficiais corruptos tentaram protestar, mas o jovem oficial cortou qualquer tentativa de discussão. Eu disse agora. O som das sirenes ficou mais alto e moradores começaram a se aproximar, atraídos pelo tumulto. A rua, antes deserta, se encheu de movimento, e os dois policiais foram contidos enquanto suas tentativas de justificativa eram abafadas pelos olhares de reprovação ao redor. Caleb permaneceu em silêncio, com um braço em volta de Léo, observando, enquanto o sistema, mesmo com suas falhas, dava um passo na direção certa. Quando o caos diminuiu, o jovem policial se aproximou de Caleb. Sua expressão era de arrependimento. Sinto muito que isso tenha acontecido. Não deveria ter chegado a esse ponto. Caleb o encarou por um momento antes de responder. Acontece muito mais do que deveria, mas isso não significa que precisa continuar assim. O oficial assentiu, um misto de determinação e vergonha em seus olhos. Vou garantir que esse vídeo chegue onde deve ir. Ele olhou para Léo, dando um breve aceno de reconhecimento. Finalmente, Caleb e Léo foram liberados para seguir seu caminho. Enquanto o carro se afastava da cena, o silêncio os envolveu por um longo momento. Foi Léo quem o quebrou, sua voz hesitante. Tio Caleb, você está bravo? Pelo retrovisor, Caleb olhou para o neto e respondeu calmamente. Não, Léo, estou orgulhoso de você. Hoje você fez o que era certo. O pequeno sorriso de Léo iluminou o carro, e Caleb soube que o garoto havia entendido algo importante naquela noite. Era mais do que uma lição para ele. Era um exemplo para todos que assistiram ou que ainda assistiriam. Coragem nem sempre é barulhenta. Às vezes, é firme e silenciosa, desafiando o que está errado mesmo quando as probabilidades parecem estar contra você. Se você acredita que histórias como a de Caleb e Léo precisam ser contadas, inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos inspiradores como este. Sua participação ajuda a espalhar mensagens de coragem e justiça.